Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje é dia 18 de maio de 2021, e agora são 17h23. Esse relógio está 2 minutos adiantado, né? 17h21 então. Bom, que seja. O título de hoje é esse aqui. Coca-Cola, bom, CJ Borges, que sou eu, 18 de maio, terça-feira, Coca-Cola derruba a teoria da relatividade. Na verdade, o que eu vou falar aqui, eu já falei em vídeos anteriores, mas agora eu vou dar mais ênfase para como atua o efeito ilha. Veja, eu sou autor desse livro, Gravitação, Efeito Ilha. Carlos José Borges, que sou eu, ou CJ Borges. Aqui é o planeta Terra. A Terra é esférica e orbita em torno do Sol. Já falei isso muitas e muitas vezes. O efeito ilha não tem nada a ver com Terra plana. Terra plana é um conceito falso. Efeito ilha é um conceito correto. Eu garanto para vocês, esse negócio de Terra plana foi inventado pelos relativistas, por causa da vergonha que estão sentindo com a queda da teoria da relatividade. 100 anos de uma teoria totalmente furada, sendo mantida a ferro e fogo. Muita gente já se levantou contra, não sou o primeiro, desde o início. Desde o início ninguém aceitou. Tanto é que ele não ganhou o Nobel, o Einstein não ganhou o Nobel pela teoria da relatividade, ele ganhou pelo efeito fotoelétrico e uma explicação que eu também garanto para vocês que não é a correta. O efeito fotoelétrico é um caso de ressonância. Eu já expliquei isso, mas eu vou explicar melhor mais para frente. Eu não posso ficar prometendo vídeos que depois eu acabo não fazendo, o pessoal fica me cobrando. Ó a Agatha aqui. Ela é companheirinha, como diz a minha prima. Companheirinha. Bom, então vamos começar com a queda de um objeto. Eu pego um objeto e solto, ele cai. Vou pegar um objeto aqui. Tem um carrinho aqui, tá? Esse carrinho. Eu solto, ele cai. Por que que ele cai? O que que disse o Newton? A maçã caiu, né? Não sei se na cabeça dele ouviu cair, e aí ele falou que a Terra atraiu a maçã. Essa foi uma grande sacada, o planeta Terra atraiu a maçã. Mas como? Como é que a Terra tem alguém aplicando a força? Para isso aqui sair do repouso, tem alguém aplicando a força aqui e agora. A força da gravidade é uma força sim. Alguns estão gravando vídeos aí dizendo que a força da gravidade não é uma força. Estão redondamente enganados. É uma força, a gente mede essa força em newtons, em quilograma-força, em várias unidades. É uma força. Então agora, nesse carrinho, tem uma força atuando aqui para baixo. E quem é que está aplicando essa força? Bom, é por causa da Terra, que está embaixo. Mas o próprio Newton dizia assim: se você acredita em ação à distância, você está errado. E eu concordo plenamente com isso. A ação tem que ser local, não à distância. Então, como tem uma distância daqui até a superfície da Terra, não é a Terra que está aplicando essa força. Mas é por causa da presença da Terra aí que aí existe a força. Quem é que está aplicando a força? É o ar? A atmosfera? Não é. Na Lua não tem atmosfera como aqui, os objetos caem também. Então não é o ar também. Caiu o livro. Caiu o livro aí, desculpe pessoal. A gatinha saiu correndo, se assustou. Então, repetindo, não é o ar que está aplicando a força, não é a Terra também. Quem é? O que o Einstein disse? Que é o próprio espaço. A matéria da Terra, alguns dizem que é a energia, mas é a matéria, curva o espaço, isso que o Einstein falou.
E essa curvatura é que aplica a força, faz o objeto cair. Eu garanto para vocês que não existe essa curvatura e isso fica muito claro nos meus vídeos. Já tem 24 erros catalogados aí no YouTube e eu estou gravando mais. Esse aqui eu não vou chamar de erro 25 porque isso aqui eu já gravei, é apenas um esclarecimento. Como atua o efeito ilha? Então a Coca-Cola mostra isso. Eu peguei aqui uma Coca-Cola, eu vou abrir daqui a pouco e vou mostrar. Por que o carrinho cai? Quem é que está aplicando a força? Exatamente, essa é a pergunta. Então vamos lá. Está aqui a Terra, que é a capa do livro, né, a parte de trás. Então, ó, aqui o planeta Terra. Isso aqui são as ondas do espaço chegando no planeta, em toda a superfície. Então aqui a Terra tem onda chegando assim, 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 assim. De onde vêm essas ondas? Ondas e partículas. Mas a gente precisa se concentrar em ondas, porque aqui agora tem onda indo para lá, onda indo para lá. E onda tem essa característica, uma passa pela outra e cada uma continua o seu caminho, como se a outra não existisse. Então tem que ser ondas. Mas na física hoje, para cada onda tem uma partícula associada. Então, ondas e partículas a gente pode considerar, porque tem partícula que é um pedacinho de uma onda, como eu já expliquei em filmes anteriores. Por exemplo, uma lâmpada de mercúrio está irradiando luz. Como é que ela faz isso? Você aplica uma tensão elétrica, o elétron que está lá no átomo recebe energia, salta para um nível instável, aí ele volta para o nível estável, essa é a explicação que a física dá hoje. E devolve a energia que recebeu na forma de luz. Então, quando ele cai, o que ele emite aqui? Um pedaço do comprimento de onda. Pode ser meio, pode ser um quarto, pode ser uma fração diferente dessa. Então, esse pedacinho de onda que vai indo é o que a gente chama de partícula de luz. Pelo menos vamos fazer assim a partir de agora. Porque, olha, é uma curiosidade muito interessante. Tanto o Newton como o Einstein consideraram a luz como partículas. Mas a luz são ondas, não há um pingo de dúvida. A luz sofre reflexão, refração, difração, polarização e interferência. Então são ondas, e como sofre polarização, são ondas transversais. A direção de propagação e a direção de vibração são perpendiculares. Por isso que ela pode ser polarizada. A luz são ondas. Outra prova de que a luz não tem massa é que quando a luz sai, por exemplo, do vidro para o ar, a velocidade aumenta. E se fosse como uma bolinha com massa, precisaria de uma força para fazer essa velocidade aumentar. E não tem essa força. Então, luz não tem massa, com certeza. E olha, neutrino, estão falando que tem massa, deu o prêmio Nobel, mas eu não acredito. Eu acredito que neutrino também não tem massa. Mas vamos deixar assim por enquanto, não vamos entrar nessa discussão agora. O Arthur MacDonald ganhou o prêmio Nobel em 2015 por causa de um artigo que eu tenho aí e que eu cito no livro, dizendo que tanto eles lá no Sudbury, né, no Canadá, como o Kamiokande no Japão, eles medem diferenças de massa. E como existe diferença de massa, então pelo menos uma das massas tem que ser diferente de zero. Mas tem algum erro aí no meio do caminho. Neutrino eu duvido que tenha massa. É como luz, a luz não tem massa. O neutrino vamos deixar para depois. A luz não tem massa. E o neutrino provavelmente também não. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Por que o carrinho cai? Então existe um mar de estrelas ao nosso redor, produzindo ondas e partículas que estão chegando aqui agora, em todas as direções. De acordo com esse artigo que eu falei, do Arthur MacDonald, lá do Sudbury, do Canadá, em cada centímetro quadrado do nosso corpo chegam 5 milhões de neutrinos solares de alta energia por segundo. Em cada centímetro quadrado, 5 milhões por segundo. 5 milhões por segundo. E estão atravessando o teu corpo o tempo inteiro. No Halliday, um livro muito conhecido que todo mundo usa quando estuda faculdade de física, quando faz faculdade de física, Halliday Resnick, está escrito assim:
bilhões e bilhões de neutrinos estão atravessando o seu corpo o tempo todo sem deixar rastro. Mas eles deixam rastro, sim. Tanto é que a molécula está sempre vibrando por causa das ondas e partículas que estão atravessando o nosso corpo. Agora veja, vamos considerar a Terra. Em qualquer ponto que você tiver, você vai ter mais ondas e partículas descendo do que subindo. Por quê? Porque as que estão subindo atravessaram a Terra, uma parte foi absorvida. Então, como tem mais onda e partícula descendo do que subindo, esse carrinho está sendo empurrado mais para baixo do que para cima. Por isso que ele cai, por causa dessas ondas e partículas que preenchem o universo. E veja, isso aí não explica só a queda do carrinho. Isso explica a expansão acelerada do universo, não existe energia escura, explica que a força gravitacional, em essência, é de repulsão. Assista os meus vídeos, eu estou explicando cada um desses itens. Bom, então, por que o carrinho cai? Porque está sendo empurrado por ondas e partículas que preenchem o espaço. Elas atravessam a matéria, interagem com os átomos e empurram em todas as direções. E aquecem também. Tanto é que o interior dos planetas é muito quente. Por quê? Por causa das ondas e partículas que estão sendo absorvidas pelo interior do planeta. Lá em Júpiter, eu não sei como está agora, mas até 1 ano, 2 atrás, você põe na internet temperatura de Júpiter, você vai encontrar menos 108, menos 130 graus Celsius. E na verdade é muito mais que isso. Só uma das temperaturas medidas pela sonda da nave Galileu, que desceu lá em Júpiter em 95, 156 graus Celsius na atmosfera, e está muito longe do Sol. De onde vem essa energia? Júlio Magalhães, da NASA, escreveu: tende a haver outra fonte de calor. É o efeito ilha, as ondas e partículas que preenchem o universo sendo absorvidas. Não tem nada mais evidente que isso. Mas os relativistas, nesses 100 anos de relatividade, esconderam isso de todo mundo. Sempre arrumam uma desculpa para não dizer que é isso. Por exemplo, o calor do interior da Terra dizem que são as rochas radioativas que produzem esse calor. Até tem rocha radioativa, mas muito pouco. A energia que sai dos vulcões quando eles entram em erupção é gigantesca. Então, o efeito ilha, o efeito ilha, o que é? São as ondas. Por exemplo, você está numa praia, você vê as ondas do mar chegando, não vê? Isso acontece em toda a volta de uma ilha marítima. Então, em toda a volta, as ondas do mar ficam chegando. Isso é o efeito ilha. Se você soltar um objeto no mar, perto da praia, flutuando, ele vai para a praia, como se a ilha estivesse atraindo o objeto. Mas a ilha não está atraindo, são as ondas que estão levando. Isso aí é o efeito ilha no mar. Agora, isso aqui é o efeito ilha no espaço. Então, no espaço, as ondas e partículas ficam chegando em todas as direções. Aqui os objetos são empurrados assim, aqui são empurrados para lá, aqui são empurrados para lá. E assim vai. A Terra esférica orbita em torno do Sol e o efeito ilha é a causa da gravitação. Agora, o que tem a Coca-Cola a ver com isso? Então, vamos imaginar um copo com água ou um copo com Coca-Cola. As moléculas do líquido estão sendo empurradas por essas ondas. Nós podemos chamar de ondas gravitacionais. Essas são as verdadeiras ondas gravitacionais. Elas estão aqui o tempo inteiro, causando a gravitação. E não as que a relatividade chama aí, que vem de buracos negros, que nem existe buraco negro, que estão a bilhões de anos-luz daqui. É uma loucura o que os físicos estão falando hoje. Eles estão completamente enganados. Não existe nem buraco negro, e essas ondas que eles chamam de gravitacionais não são as verdadeiras. As verdadeiras estão aqui agora, causando a gravitação. Então você pega um copo de Coca-Cola, ou de água, ou um líquido qualquer. As ondas e partículas que estão chegando em todas as direções estão atravessando o líquido, estão interagindo com as moléculas e empurrando em todas as direções. Então, na superfície do líquido, as moléculas estão em muito movimento, tem muito movimento. No interior tem também, mas bem menos, por causa dos atritos. Então, vamos imaginar, eu já expliquei isso anteriormente. Vamos imaginar aqui uma bolha de ar. Isso aqui é uma bolha de ar. Isso aqui pode ser também uma pessoa em pé numa praia.
Veja, ela está sendo empurrada em todas as direções. A hora que você põe outra pessoa do lado, ela bloqueia a parte das ondas que estão indo assim. Então o corpo A fica sendo empurrado mais para lá do que para cá. E o corpo B, por causa da presença do A, também é empurrado mais para lá do que para cá. Então eles estão sendo empurrados um contra o outro. Isso é efeito ilha para duas pessoas que estão em pé na praia, uma do lado da outra. Agora, duas bolhas de ar em cima da Coca-Cola. Mesma coisa. A bolha está sendo empurrada em todas as direções pelas moléculas de Coca-Cola que vem em movimento e batem. A hora que bate, transfere momento linear, quantidade de movimento. Ela pode bater e ficar, bater e voltar, tanto faz. Mas as moléculas vão lá, batem e empurram. Então isso aqui está sendo empurrado em todas as direções. É uma bolha de ar pelas moléculas de Coca-Cola, que estão sendo empurradas pelas ondas gravitacionais. Agora, quando você põe outra do lado, ela bloqueia a parte das moléculas que vem nesse sentido. Então, as duas são empurradas uma contra a outra. É o efeito ilha. E isso aqui responde uma pergunta do próprio Einstein. Ele perguntou por que numa xícara de chá, as bolhas de ar em cima do chá ficam juntas. Por causa disso, efeito ilha. Agora vamos ver isso acontecer? Então vamos ver isso acontecer, fazer a experiência. A experiência você não esquece nunca mais. Ele mesmo disse, conhecimento, o Einstein, conhecimento é experiência, o resto é mera informação. Bom, então aqui eu tenho um copo. Então eu vou pôr Coca-Cola nesse copo aí. E nós vamos observar as bolinhas sendo atraídas uma pela outra e pela parede do copo também. Porque a parede do copo, ela... A parede, peraí, deixa eu abrir o... A parede do copo, ela só tem onda do meio para a parede, né? Não sei se está dando para ver bem aí. Deixa eu pôr aqui. É uma maravilha, né? Olha lá, o efeito ilha. As bolhas de ar sobem, né? Ou de CO2 aí, sei lá que gás é esse. E as bolhas são atraídas umas pelas outras. E pela parede do recipiente. Tudo bem, pessoal? Legal, né? Bom. É isso. Uma frase para vocês. Essa frase a minha tia me disse quando eu estava começando a namorar. Ela é muito importante para os jovens. Quando é amor, você não tem dúvidas. Tchau, pessoal. Até. Abraço. Dá um like aí, manda para os amigos. Assiste os outros filmes. Fim da teoria da relatividade, paradoxo dos gêmeos completo, lentes gravitacionais. Eu explico tudo. Tintim por tintim. Abraço.